Boa noite, boa noite. Hoje nós temos a presença aqui do meu grande amigo Roberto Cruvinel. Roberto, se apresente. Pessoal, boa noite. Meu nome é Roberto Cruvinel, sou pastor, tenho quase 40 anos de ministério, sou diretor da Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, sou membro de duas denominações diferentes, né? Sou pastor da IEB, Assembleia de Deus, Ministério IEB, lá em Barueri, também pastor da Tua Graça e Vida, lá em Arujá. Participo de programas de rádio, tenho um programa de rádio na Rádio Musical FM, respondendo perguntas bíblicas e teológicas, participo de debates de rádio e TV, e como está lá no status do meu WhatsApp, né, eu escrevi lá em grego, sou professor de língua grega, grego clássico, né, grego antigo, grego do Novo Testamento, ego emi roelá, Christos ton adelphomou, eu sou o menor dos meus irmãos e meu prazer é servir, não é? Sou crente há quase 40 anos, e tenho trabalhado aí pregando, ensinando a palavra. É um prazer estar com vocês aqui nesta noite. Minha amiga já me pegou a laço e disse: você vai participar, então vamos trabalhar, vamos falar um pouco aí da Bíblia Sagrada. E hoje a gente está numa noite de perguntas e respostas, então, por favor, façam suas perguntas. Se vocês me permitirem, eu poderia falar assim, alguns minutinhos só sobre a questão da Bíblia e da interpretação? Pode? Claro, é importante isso. Então, vamos lá. Meus irmãos, meus amigos, eu tenho aqui a Bíblia Sagrada. Não é? A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 3 milhões de letras, 6.413 mandamentos, 3.294 perguntas, e ela é a palavra de Deus. Bíblia Sagrada, ela é combatida porque ela é a palavra de Deus, ela é atual, ela é toda harmônica, escrita num período de aproximadamente 16 séculos, na verdade, 1.546 anos, com cerca de 40 autores. Esta é a Bíblia como nós temos a Bíblia cristã evangélica. Em 1546, o Concílio de Trento, para combater a reforma, adiciona ao texto canônico, né, os 66 livros, mais 7 livros e 4 acréscimos, que é o que você encontra na Bíblia Católica. Algumas pessoas sempre me perguntam isso, qual a diferença da Bíblia Católica com a Bíblia Evangélica. A Bíblia Católica tem acréscimos, são 7 livros e 4 acréscimos. A Igreja Ortodoxa Grega, ela é composta, a sua Bíblia, de 14 livros apócrifos, na verdade, né? A palavra apócrifo significa não genuíno e espúrio. A Bíblia Sagrada, ela tem somente uma interpretação. Então, quando nós dizemos assim, olha, fulano tem interpretação de um texto, e ciclano tem interpretação diferente do mesmo texto, alguém está errado ou os dois estão errados. Está escrito na palavra de Deus que a Bíblia ela não é de particular interpretação. A Bíblia não é um livro de máximas, não é um livro somente um livro ético, é um livro também doutrinário. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é doutrina, e nem toda doutrina é para a igreja. E é por isso que nós temos que ter um conhecimento de interpretação bíblica, não é? De entender o que aquele texto exatamente quer dizer. Nós vemos aí, às vezes, lamentavelmente, vemos aí em programas de televisão, pessoas tirando o texto fora do contexto, e o texto fora do contexto gera pretexto. Nós vemos aí uma série de aberrações doutrinárias sendo ensinadas por conta de interpretação errada de textos bíblicos. E eu sempre digo aos meus alunos, você é aquilo que você interpreta, a hermenêutica, você é fruto da sua hermenêutica, que é a arte da interpretação. Dito isso, meus queridos, Anne Batista, Dulce Bittencourt, Carlos Rodrigues, Antônia Batista, Adriana Flores, Manuela, eis-me aqui para poder ajudar vocês. Ponto. E aí, pessoal? Aproveitem. Fala, Du.
Boa noite, prazer, né, conhecê-lo. Você falou que a Bíblia não pode ter uma particular interpretação, Certo. né, porque ela só tem uma. Isso está escrito na Bíblia? Onde é que eu Sim. encontro que ela não tem particular interpretação? Deixa eu só achar o texto aqui para você, porque, em geral, eu coloco o texto grego, né? Deixa eu só achar que eu já te falo, tá? Mas é importante dizer, Dulce, que a maioria das bobagens que nós ouvimos... Peraí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo, primeiramente, isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Tá ok? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem. O que acontece é o seguinte, existem escolas teológicas, não é? Principalmente na questão escatológica, que é a doutrina dos últimos dias. E aí, essas escolas escatológicas alçam textos da Bíblia em detrimento de outros para apoiar a sua forma de ver a questão escatológica, soteriológica, por exemplo. Não sei se vocês já viram igrejas que dizem que Deus estabeleceu uns para o céu, predestinou uns para o céu, outros para o inferno. Vocês já viram isso? Já. Já. Mas será que a Bíblia diz exatamente isso? Eu gostaria até que vocês repetissem comigo. Texto fora do contexto gera pretexto. Texto fora do contexto gera pretexto. Exatamente. Por exemplo, lá em Efésios, capítulo 1, diz assim, ó, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Ora, é um pretérito, certo? Na verdade, no texto grego, no original grego, é um auristo. Auristo é uma coisa acabada. Se você ler só esse texto e não levar em consideração tudo que a Bíblia fala acerca daquele assunto, você vai dizer, realmente, eu não tenho livre-arbítrio, porque se ele me predestinou antes da fundação do mundo, quem é que tem livre-arbítrio antes de nascer? Mas aí você pega a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, você vai ler que ele nos elegeu segundo a sua presciência, a palavra grega prognosis, quer dizer conhecimento antecipado. E aí você vai entender, realmente, a palavra predestinação está lá, mas ela não pode ser desassociada da palavra conhecimento antecipado, que é a presciência de Deus, entendeu? Então, nós vemos hoje escolas teológicas que têm interpretações divergentes, mas a Bíblia diz que nenhuma profecia da Bíblia, nenhuma profecia da palavra das Escrituras é de particular interpretação. Agora, preste atenção numa coisa. Agostinho, não é? O Santo Agostinho, ele disse uma frase muito interessante assim. Ele diz assim: nas coisas essenciais, nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, caridade. Tem visões diferentes que não influenciam na sua salvação. Por exemplo, tem irmão que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, que é o que vocês vão estudar hoje através do profeta Daniel lá, né? Que é a 70ª semana de Daniel, que se aplica somente a Israel, não se aplica à igreja, e que é o período da grande tribulação. Tem irmãos que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Essas crenças diferentes não influenciam na salvação, mas é óbvio que alguém está errado. Dá para ser as duas coisas. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, é verdade. Mais alguém, gente? Quem costuma perguntar é a Dulcinea mesmo. Ô, Dulce, manda aí. Fala. Então, mas eu estou deixando a vez... Ó, tem outra pessoa aqui, a Anne. Fala aí, Anne. Manda, Anne. Como que você chama? Me perdoa. Roberto Cruvinel. Roberto Cruvinel. Boa. Roberto, você falou da presciência de Deus, né? Sim. Eu não sei muito sobre isso. Essa presciência afirma que Deus sabe das coisas antes delas acontecerem, apesar delas poderem mudar de acordo com a forma como a gente leva a nossa vida. Explica um pouquinho disso. Legal. Pergunta importante.
Quando você fala sobre a divindade, Deus é uno quanto à divindade e trino quanto à personalidade. Existem atributos que só a divindade tem, é chamado de omnis, transliterando é O-M-N-I-S, omnis, não é? Então, nós temos a onipotência, só Deus tem a onipotência, quer dizer, ele tem todo o poder. Gênesis 17, ele é chamado de El Shaddai, todo-poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso. Veja, já se referindo a Jesus, não é? Quer dizer, a palavra todo-poderoso ali é pantocrator, todo-poderoso, em grego. E quando eu falo grego, gente, eu estou falando porque o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, o grego helenístico. E aí você tem a onipresença. E talvez alguém me pergunte, Deus está em todo lugar? Eu vou dizer, tá no inferno. Se vocês me perguntarem, eu respondo isso também, né? Ele está no inferno, não é? Deus está no inferno, eu respondo para vocês. Então, ele está em todo lugar. E tem a onisciência, isto é, ele sabe tudo. E a pergunta, Anne, é muito importante, porque os irmãos que são calvinistas, presbiterianos, etc., eles ensinam o seguinte, que Deus definiu uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Então, você não tem livre-arbítrio. Não adianta, você não foge disso. Mas a Bíblia diz que nós somos eleitos segundo a presciência. O que é presciência? É conhecimento antecipado. Quando eu falo de predestinação, é uma ação de Deus, ele determina e acabou. Presciência é uma questão passiva de Deus. Ele sabe, não é que ele interfere na tua escolha. Deus deu de presente ao homem o livre-arbítrio. Por toda a Bíblia tem o livre-arbítrio. Inclusive, você pode rejeitar a salvação. Agora, não existe um anjo borracheiro. A Anne já vai perguntar de novo. Não existe um anjo com uma borracha na mão. Ele te tira do livro da vida, te coloca no livro da vida, te tira do livro da vida. Não existe. Porque Deus já sabe quem vai continuar fiel a ele até o final da sua existência e morar no céu, ou infiel a ele e ir para a condenação interna. Só uma curiosidade, gente, a palavra inferno não existe no texto original, tá? A palavra inferno é uma tradução da Vulgata Latina, como a palavra Lúcifer. A palavra Lúcifer também é um uso equivocado para Satanás, porque na versão da Vulgata Latina, Jesus também é chamado de Lúcifer. E aí, Anny, fala lá. Boa. Roberto, tendo em vista essa sua resposta aí, eu entendo que Deus ele já sabe o que vai acontecer, apesar Sim. de ele não interferir nas nossas escolhas. Mas sabendo o que vai acontecer, ele interfere nas nossas vidas, certo? E aí ele interfere por causa do que ele já sabe que vai acontecer? Tipo assim, é uma pergunta bem complexa, eu não sei se deu para entender. Mas ele usa o conhecimento dele, por exemplo, de futuro, para ele, por exemplo, colocar alguma coisa no nosso coração, para ele tentar influenciar a gente através do Espírito Santo a tomar um caminho. Deu para entender? Deu, acho que deu. Na verdade, a palavra de Deus está aí. Lá no profeta Isaías diz, esse é o caminho, andai nele sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz, sede, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes. Deus leva em consideração a responsabilidade pessoal. Eu vou te dizer uma coisa que eu digo aos meus alunos, tá, Anny? Deus trabalha por aquele que nele espera, está na Bíblia, está escrito isso, mas uma coisa eu digo aos meus alunos, que o livre-arbítrio, todo mundo aqui tem livre-arbítrio, né? Sim ou não? Todo mundo, levanta a mãozinha quem tem livre-arbítrio aí. Todo mundo, aí. Bom, legal. Acho que eu vou voltar mais, se você me convidar, vou voltar. Gostei dessa aula. O livre-arbítrio é a alavanca do pecado, minha gente. Veja lá Romanos 6,7, quando Paulo diz o que eu quero, eu não faço, o que eu faço, não quero. Mas Paulo, ele passa a ser vitorioso quando ele abre mão do livre-arbítrio, ele diz, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. 1 Coríntios 9, 27, estou falando muito rápido, gente. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo,
reduz a servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Certo é, Anne, que Deus nos dá toda oportunidade para servi-lo, mas a escolha é nossa. Mas ele sabe quem vai servir e quem não vai servir. Ele sabe, mas ele dá toda a oportunidade para que nós possamos servi-lo. Para que não aconteça de nós dizermos assim, o Senhor foi injusto. Romanos capítulo 9 diz, a injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. Deu para entender, Anne? Agora... Eu sim. Obrigada, viu? Nada, pode perguntar. Manda aí. E aí, Carlos, pode falar. Boa noite, novamente, Roberto. Eu tenho uma dúvida sobre os 10 mandamentos mesmo. Tá. O livro de Êxodo, ele faz referência a 14 ou 15 recomendações. E existe ali, claramente, um conjunto de 10 regras que ele deixa explícito ali. Mas isso, em nenhum momento fica claro que são 10 mandamentos. Porque existem 14 ou 15 recomendações do livro de Êxodo que teriam que ser seguidas. Procede isso mesmo? Essas referências às 10 regras, elas sintetizam que são os 10 mandamentos mesmo? E em que parte fica claro isso, de que ali são os 10 mandamentos? Legal. O Carlos, você está se referindo a Êxodo capítulo 20, é chamado de Decálogo. Depois, essas questões são repetidas em Deuteronômio. Uma curiosidade, que esses nomes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que nós chamamos de Pentateuco, por conta da Septuaginta, da época de Ptolomeu Filadélfia em Alexandria, que mandou traduzir o texto hebraico para o grego, não são os nomes originais. Desculpa. E embora existam ampliações na recomendação, é grupo. Então, você tem 10 mandamentos, não é? Eu pensei até, quando você citou os 10 mandamentos, eu pensei até que você ia me perguntar sobre a questão da guarda do sábado. Eu estava até preparado para te responder aqui sobre a questão da guarda do sábado, que é uma realidade que aparece muito nas perguntas lá na rádio, não é? Perguntas na rádio. Mas são grupos, tá? Você pega, não farás para ti imagem de semelhança, não adorarás. E, por exemplo, entre católicos romanos, existe um entendimento desse texto e um entendimento diferente entre evangélicos, não é? Agora, qual é a interpretação correta do texto? O texto está falando sobre adoração, não está falando sobre imagem específica. Não sei se, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Nenhuma. Meu Deus, não tem. Não, tem algumas imagens aqui. Vamos supor, você ter lá a imagem de um... O que é isso aqui? Uma coruja. Uma coruja, que na Grécia Antiga é símbolo de sabedoria. Inclusive, se não falar a memória, era um animal da deusa Atenas, né? Sabia? Não. Mas isso é uma idolatria. Não, é simplesmente uma coruja, né? Mas ali é um grupo de ensinamentos. Interessante que o Decálogo, ele são regras, mandamentos para o povo judeu, não tem nada a ver conosco. Tanto que no Novo Testamento é vertido 2 mandamentos, que a gente pode falar sobre isso, não é? E lá em Atos capítulo 15, a partir do versículo 28, não é isso? Atos 15, 28, diz assim, num concílio de Jerusalém, ele diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum além desses. Não repete sábado, não repete outras questões. Tá, valeu, Carlos? Valeu. Dulce, manda. Sobre a questão do livre-arbítrio ainda, arbítrio, é uma das maiores dificuldades que eu tenho na vida. Sim. Porque eu tenho dificuldade de compreender o livre-arbítrio. Eu acho que, às vezes eu sinto que a gente parece que já está programado. É como a semente do abacate, que quando é plantada, quer ser abacaxi, nunca vai ser abacaxi. Ela já, como semente, nasceu abacate.
E por mais que ela queira ser abacaxi, ela vai ser plantada, vai nascer o galho, o tronco, ela só pode ser abacate. E às vezes eu acho que a vida da gente, ela é assim também, não dá para mudar certas coisas. Eu nasci numa família, eu tive aquelas dificuldades, eu tive aqueles problemas. Não tem muito livre-arbítrio em algumas coisas, eu sinto assim. Eu tenho muita dificuldade realmente com isso. Entendi. Bora lá. Anota aí. Tá com a caneta na mão? Claro, claro, estou anotando 1000 coisas, estou até alucinada aqui. Ah, que legal. Fico feliz. Ó, bom, primeiro, o homem nasce pecaminoso. Romanos capítulo 5 diz que por um homem, pelo primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. E o homem foi feito alma vivente. Mas aí o segundo Adão, Jesus, é espírito vivificante. Realmente você e todo ser humano é escravo do pecado, certo? Mas é importante entender, não sei se tem algum professor de língua portuguesa aqui, a minha área é o grego, mas eu gosto de português também. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O tempo verbal, um verbo se analisa por tempo, modo e voz. Não é? Qual é o modo? Indicativo, voz ativa. Então, todos pecaram. Em que momento, então, uma criança pecou, tem livre-arbítrio? Não é possível você avaliar isso. O arbítrio é um presente de Deus. Sem Jesus, você é escravo do pecado. Dulce, dá glória a Deus, porque escrito está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você entendeu? A diferença é que com Jesus você tem poder de enfrentar o pecado, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo está em você. A guerra existe? Existe. Gálatas 5,17 diz que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Repete aí, sarx. Sarx. É a palavra grega para carne. Repete aí, anthropos sarkikos. Anthropos sarkikos. Isso, homem carnal. Repete aí, anthropos pneumáticos. Anthropos pneumáticos. Homem espiritual. O homem espiritual discerne bem de todas as coisas, diz a Bíblia, mas de ninguém é discernido. Então, o homem espiritual é a vida transformada, que consegue vencer a carne para ir morar com Jesus na glória. Agora, presta atenção, Efésios 2:8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O que é dom de Deus, Dulce, nesse texto que eu falei? O dom de Deus? É. Não sei responder isso. Ó, vou falar de novo. Pessoal, quem quiser responder, pode. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Efésios 2:8 e 9. Vou repetir. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O que é o dom de Deus? A fé? Não, a fé é um instrumento, é a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra de Deus, aliás. Então, quando você ouve a palavra de Deus, aquilo suscita a fé, o Espírito Santo age em você, e aí você passa a ser uma pessoa liberta. Aí você devolve o livre-arbítrio para Deus, porque aí você passa a ser servo de Deus. E a Bíblia diz em João 8:32 o quê? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz o quê? Se o Filho do Homem te libertar, você é verdadeiramente livre. Gente, eu estou falando aqui de cabeça, tá? Água aqui. Se for, vai conferindo aí. É tanta informação que a gente fica até... Conhecimento, eu quero me enfiar embaixo da mesa. Nossa, eu estou até perdida aqui com tanto conhecimento. Essa minha amiga... Eu não estava preparada para tanto conhecimento. Ó, essa minha amiga, eu vim para cá para bater papo, ela me pegou para dar aula, mas ela é uma querida e vai ser um prazer estar com vocês. Eu posso voltar numa coisa que você falou? Pode. Você disse que Jesus foi chamado de Lúcifer. Boa. Aonde isso? E por quê? Tem algum católico aqui? Tem o Carlos, eu acho, né? Carlos, você está me ouvindo? Você sabia que existe o Santo Lúcifer, Carlos? Católico?
Sabia? Sabia. E não tem nada a ver com Satanás. Gente, porque assim, ó, a palavra Lúcifer não está na Bíblia. A palavra Lúcifer é latim. Então, é uma tradução de Isaías capítulo 14, que fala sobre a estrela da manhã. A palavra Lúcifer significa luzente. Só que no Novo Testamento, e aí naquele texto de Isaías, se refere a Satanás, entendeu? O adversário, diabo, caluniador. Mas lá no Novo Testamento, Jesus também é chamado de estrela da manhã, e em latim é Lúcifer. Entendeu, Dulce? Entendi. Talvez seja por isso que os luciferianos, então, falam que Lúcifer é Jesus. Cuidado com essa questão de luciferiano, porque existe uma tal da teoria da conspiração aí que fala umas coisas que não tem nada a ver, tá, gente? Essa é uma, por exemplo. Agora dá para entender de onde eles Aliás, se alguém quiser, amanhã à noite, às 10h45 da noite, eu estou na televisão, Rede Brasil de Televisão, falando sobre o que acontece após a morte, tá? Eu, Padre Cleodon e uma bruxa debatendo. Nossa, vai ser muito bom, hein? Mó barato. Fala aí, Carlos. 10h45. Rede Brasil Televisão. Aliás, eu quero convidar vocês a me seguirem. O link. Ó, eu vou passar. Eu ponho no grupo. Eu quero convidar vocês a estarem no meu canal do YouTube, porque tem vários debates meus, é Pastor Roberto Cruvinel. No meu Instagram, Pastor Roberto Cruvinel, tem vários cortes, no TikTok, tem muita coisa legal lá. Hoje eu coloquei um recorte, gente, sobre os fiéis da igreja, a igreja evangélica da Inglaterra, que é a igreja anglicana, né? Pedindo a renúncia do arcebispo da Cantuária, porque ele apoiou o sexo entre pessoas do mesmo... o sexo entre gays. E a questão não era a questão do sexo, é a questão da visão da igreja dele. Aí eu fiz um vídeo analisando isso, se vocês quiserem estar lá. Eu tenho uma pergunta, Roberto. Mano. Eu sou admirador de Santo Agostinho, Opa. Gosto muito da maneira que ele escreve, das interpretações que ele nos traz, né? E dentre essas, o pecado para ele classificava que era um dos terríveis males que assolavam os seres humanos ali, e que essa marca desse mal ficaria impressa para todo sempre. Tendo-se esse tipo de interpretação, Roberto, nós já nascemos com o pecado original ou legal. O mundo nos leva ao pecado? Poxa, boa, cara. Olha, Carlos, essa pergunta é importante. Lembrando, viu, Carlos, eu vou te dar uma obra legal aqui, História Ilustrada da Igreja, de um historiador chamado Justus L. Gonzalez. Na minha época, eram 10 volumes, né? Eu li todos, mas agora deve ser um livro dessa grossura, assim. E ele analisa muito sobre a questão de Agostinho. Eu até recomendo a você, Carlos, ver um pouco sobre a postura de Jerônimo, né? Que foi o autor da Vulgata. Agora, Agostinho, quando ele diz isso, ele é uma realidade. Ele está falando sobre o que se chama pecado original, mas é tendência pecaminosa. Todo homem tem a tendência pecaminosa. Mas quando você lê Romanos 3:23, o salário do pecado... Romanos 3:23 diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, a voz é ativa. Então, como é que uma criança, diferente do... Agostinho tinha uma visão que deu base para a doutrina de Calvino, tá, Carlos? Mais à frente, que é a questão da predestinação. Como que uma criança, se ela não tem o conhecimento da lei ou do pecado, como é que ela pode ser penalizada aqui? Ela tem a tendência, mas aquilo está inato, tá bom? Falou, irmã? Entendeu, Carlos? Entendeu. Quer perguntar mais, gente? Fica à vontade. A Du quer perguntar. A Du? E a Antônia. Antônia, está perguntando. Ó, Antônia, vai lá, Antônia. Pastor, me deixou curiosa, viu? Deus está no inferno? Boa pergunta. Então, bom, primeiro, o que é o inferno? A palavra inferno não existe no Novo Testamento grego, tá? A palavra é Hades. Curiosamente, Hades é o nome de um dos 3 deuses gregos, não é?
chamado de deuses olimpianos, filhos do titã Cronos, tá? Estou sendo prolixo aqui com vocês, gente. E Jesus falou assim, ó, a porta do Hades, Jesus falou isso, Mateus 16, 18. A porta do Hades não prevalecerá contra a igreja. Quer dizer, o que Jesus está dizendo? Que nem a morte poderia deter a igreja, tá? E até alguém falou que o sangue de crente é como um fertilizante. Quanto mais sangue derrama, martiriza, mais cristãos aparecem. Então, o inferno é um espaço físico? É ou não? Hein, gente? O inferno é um espaço dimensional? Não, é imaterial. Não, porque se o inferno fosse espaço físico, poderia furar até... Agora, o inferno é um estado de espírito? Também não. O que o inferno é? Ele é um espaço dimensional. Mas se ele é um espaço, Deus está lá? Lógico que está. Ele é onipresente. Agora, fazendo o que lá? Ele está manifestando a sua ira. Tá bom? Justiça. Tem a sua ira. O couro está comendo. Para quem for para o inferno, está lascado. Não sai. Não tem esse papo de reencarnação, não é? Aliás, quem assistir o programa amanhã vai ver eu falar sobre purgatório. Limbum Patrum, Limbum Infantum. Purgatório é um remake de uma doutrina grega, um ensinamento grego do Campos Elíseos, das partes de condenação do reinado de Hades. E é um dos livros do Dante Alighieri também, né? Que ele trata sobre o purgatório. Aliás, o Dante Alighieri tira uma onda, né? Quando ele escreve sobre a Divina Comédia, né, Carlos? Aliás, aquela situação... É importante entender essas questões históricas, porque, óbvio, para quem é estudioso da doutrina católica, ou da história da igreja, não da história da igreja católica, história da igreja no total, vai ver que houve uma época que havia papisa, chamava Joana, não é? Houve uma época que teve 3, 4 papas, e foi nessa época de extrema corrupção que Dante Alighieri escreve a Divina Comédia. Eu não sabia que tinha papisa. Teve. Mas o Criança, inclusive. Papa, criança? Porque o papado, na época, ele era político. Eu estou falando da Era das Trevas, da Idade Média, tá? Agora, eu sou evangélico, mas eu aplaudo Francisco de Assis. Não é? Eu aplaudo o trabalho do Padre Pio, embora algumas doutrinas eu não concorde. Não sei se vocês conhecem o Padre Pio, quem gosta de italiano, e assiste um filme em italiano, tem um filme do Padre Pio em italiano, preto e branco, que, inclusive, porque eu tomo ceia do Senhor, os católicos tomam a Eucaristia, né? Mas você vê aquele ancião idoso, com aquela reverência que muitas vezes falta em muitas igrejas. Fala, Du. Os apóstolos, eles liam a Bíblia em que língua? No grego? Pergunta boa. Então, a Bíblia usada na época dos apóstolos era a Septuaginta. Repete aí. Septuaginta. A maioria do pessoal fala Septuaginta, tá? Septuaginta. Mas a Septuaginta é a tradução do grego, para o grego, aliás, do hebraico, feita por Ptolomeu Filadelfo. Uma curiosidade, quem sabe qual é o descendente famoso de Ptolomeu Filadelfo? Não sei. Cleópatra, gente. Porque Cleópatra era da dinastia dos Ptolomeus. Na verdade, ela é egípcia, mas de descendência grega, você entendeu? Agora, por que se usou o grego na época de Jesus? Veja, presta atenção. Não se falava hebraico no antigo Israel, se falava aramaico. Aramaico é algo mais ou menos assim. Vocês estão me ouvindo? Levanta a mão que está me ouvindo. Então, quem está me entendendo? Irmãos, nós predicaremos a palavra de Deus, pero predicaremos a palavra de Deus a los pueblos que hablan espanhol. Quem entendeu? Tudo. Quem entendeu só um pouquinho? Não tem esse negócio de entender pouco, mais ou menos. Ou você entende ou não entende. Então, quando Jesus entra em Nazaré,
que ele abre o texto, que, aliás, nem era assim, desculpa, era pele, não tinha capítulo nem versículo, Jesus foi direto no texto de Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim, tal, tal. Ele leu em hebraico. Mas na cruz, que ele fala, Eloi, 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 lama sabachthani, não é? As pessoas entendiam que ele estava chamando Elias, porque parece, mas não é igual. Mas a palavra usada na época, a Bíblia usada na época do Antigo Testamento, era a Septuaginta. Por quê? Porque, eu explico isso, eu estou sendo prolixo, gente? Não. Porque em Gálatas 4,4 diz, vindo a plenitude dos tempos, está falando do que foi preparado para o Messias vir. 3 coisas tinham que acontecer para o Messias vir. Primeira, uma condição religiosa. Então, na diáspora, quer dizer, quando os judeus foram espalhados pelo Império, eles abriram sinagogas ensinando o monoteísmo, a crença no único Deus. Uma outra, política, a Pax Romana. Então, o Império Romano, ele acabou com as fronteiras, você podia ir para onde queria. E a outra era uma questão linguística e cultural, que era o grego koiné, que era da época de Alexandre o Grande. Eu estudei na USP, do ático ao bizantino, né? Eu dou aula, mas eu dou aula mesmo de grego koiné, ou grego helenístico. Koiné significa comum. Era o grego de Alexandre o Grande. Então, era a língua comum, todo mundo entendia. E isso foi importante para a disseminação do evangelho. Certo, irmã? Certo. Fala, Carlos. Não, peraí, a Emanuela está na frente. É Emanuela? Fala, Emanuela. Oi, eu tenho 2 perguntas. A primeira é que eu não sei se tem uma resposta direito para isso, mas quando Jesus voltou, que ele ressuscitou, ele não deixou que ninguém tocasse nele, né? Porque ele falou que ele ainda não mostrou suas obras para o Pai. Por que ele primeiro veio para a Terra, para depois ir para o céu mostrar para o Pai o que ele fez? Bom, aliás, eu tenho uma pregação minha que eu falo sobre isso, né? A questão de tocar não é bem assim. As mulheres pularam seus pés. E a Bíblia diz que ela usa a palavra grega proskinel. Repete aí, Emanuela, proskinel. Proskinel. Repete aí, aletinoi, Aletinoi. proskinetai. Proskinetai. Verdadeiros adoradores. E essas mulheres adoraram Jesus. E Jesus passou um tempo com seus discípulos e aparece aproximadamente 500 discípulos, está falando lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, não é? E aí Jesus aparece. Por que ele teve que vir à Terra? Para mostrar que ele vence a morte. Tanto que em Atos 2, Pedro prega e fala sobre a vitória de Jesus sobre a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Cadê o teu aguilhão? Então, Jesus vence a morte, era o último obstáculo a ser vencido. Mas ele andou entre nós para que houvesse testemunho de que ele realmente ressuscitou dos mortos. Mas por que ele disse que não era para tocá-lo? Só naquele momento, naquele texto específico. Por que ele veio primeiro para cá? Para cá como? Para cá, para a Terra, em vez de ir para o céu primeiro, tipo, para mostrar o que ele fez. Veja, como eu disse, a evidência da ressurreição deveria ter testemunha. E aí, em Atos capítulo 1, diz a Bíblia, depois dessa evidência ampla de caminho de Emaús, Lucas 24, depois na casa, até tem uma questão que eu faço com os meus alunos, porque Jesus apareceu primeiro a 10 ou primeiro a 11? Em Lucas, no Evangelho de Lucas, porque ele tem 2 aparições na casa. Depois ele aparece para cerca de 500 discípulos. Fica com eles Imagina você acordar e ver Jesus ali, ressuscitado, e dormir, e Jesus dormir. Alguém fala, quer tomar um café, Jesus? Imagina. Só que aí Jesus fala em Atos 1,8, e recebereis dinamis, palavra grega poder ou virtude, e ser-me-eis testemunhas. O pessoal fica feliz. Mas os judeus, eles queriam que Jesus restaurasse o reino terreno, vencendo romanos e tal, mas ele veio conquistar os corações. E aí
ato contínuo, ele é assunto aos céus. E aí dá um choque emocional nos discípulos, tanto que dois seres celestiais dizem, varões galileus, porque vocês, o mesmo Jesus que subiu vai descer novamente. Ele volta novamente, fica tranquila, Emanuela. Enquanto isso, o Espírito Santo está conosco e ele também está onipresente. Se ele fosse direto para o céu, ninguém ia ter provas e falar assim, não, Sim. ele ressuscitou, ele teve que aparecer aqui para as pessoas terem prova da ressurreição. Exatamente. Fala, Carlos. Eu tenho uma dúvida. Na hora da crucificação e das 7 palavras, aquela comunhão que Jesus estabelece com o Pai, como que ela é vista, como que ela é explicada na Bíblia? Por exemplo, que ele tem aquela comunhão com Deus, e conversar com Deus e saber que aquilo ia acontecer. Como que isso é visto na Bíblia, essa comunhão de Jesus para com Deus na hora da crucificação? Não, mas você está falando antes, você está falando no momento em que ele vai para o Getsemane, não é isso? Isso, perfeito. Antes da crucificação. Quando ele vai no Getsemane, que ele sente a dor de toda a humanidade. Que ele diz, se possível, passa de mim esse cálice, não é isso? Sim. Todavia, olha a adversativa aí, ó. Entretanto, não faça a minha, mas a tua vontade, certo? Isso mostra a subserviência de Jesus ao propósito do Pai. Por quê? Porque em João 1, tem um texto grego que diz assim, repete, enarren rologos, caí rologos en proston seon, caí seos en rologos. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra, que é a luz que ilumina todo homem, tabernaculou. E aí, lá nas epístolas de Paulo, diz que ele esvaziou a si mesmo, a voz é média, só Deus pode esvaziar a si mesmo. Tomou forma de homem e habitou entre nós. E aí, ele quando ele vai para a cruz, é errado, gente, dizer que mataram Jesus. Jesus entregou o Espírito. Quando ele fala tetelestai, repete aí tetelestai, Carlos. Não entendi, perdão? Tetelestai. Tetelestai, tudo está consumado? Exatamente, tetelestai, está consumado. Quando ele diz isso, ele entrega o Espírito. Tanto que quando for tentar quebrar as pernas dele para ele morrer mais rápido por causa do sábado, ele já estava morto. E nem poderia acontecer isso, quebrarem as pernas dele, porque não se cumpriria a profecia, se me fala a memória, do Salmo 22. Tá bom, Carlos? A gente vai fazer ótimo, mais muito uma obrigado. pergunta, tá? Eu não estou com pressa. A Dulce levantou. Está com pressa? Não, já vai dar 9 horas, já vai dar 1 hora de gravação, né? Ah, por mim? Poxa, Quem cortou foi ela, não fui eu, não. poxa, Adri, seja boazinha. Mais 2. Posso fazer uma, então? Pode? Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre a questão de Jó. O que você pensa a respeito? Porque para a gente que lê, parece tão injusto uma pessoa que é tão boa passar por tanto sacrifício com a concessão divina, porque Deus permitiu que Jó passasse por tudo que ele passou. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, alguns teólogos liberais, que não é o meu caso, tá? Acreditam que Jó, na verdade, é uma saga, é um mito. Eu não admito uma coisa dessa, tá? Jó, inclusive, é o mais antigo da Bíblia. Inclusive, o conceito de Satã, quando diz que Satã vai à presença de Deus, é um conceito diferente do que nós temos hoje, tá? Então, é muito amplo para eu explicar isso. Agora, veja, tanto que a mulher dele diz, quando diz amaldiçoa Deus e morre, ela, na verdade, disse abençoa, porque nenhum judeu diria amaldiçoa Deus, né? O que eu penso de Jó? Jó era um religioso. Tem muita gente que está na periferia da espiritualidade. Ele foi julgado, ele ficou doente, perdeu tudo, foi julgado pelos seus amigos, mas na hora que Deus... E Jó retrucou todo mundo, mas na hora que Deus começou a falar com ele,
e fez aquelas dezenas de perguntas que ele não conseguia responder nenhuma, e nem os cientistas conseguem responder todas hoje, né? Da soberania de Deus, Jó ficou quietinho. E aí, no capítulo 42, e verso 5, porque é um poético, então eu falo verso, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Nossa religião não pode ser só aqui, ó. Tem um folheto antigo que diz que perdeu o céu por 45 centímetros, a distância do cérebro para o coração. Tem que ser algo experiencial. 42 de Salmo diz, Salmo 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei diante da sua face. E não me chuta, não. Então quer dizer que a esposa do Jó não pediu para ele amaldiçoar? Não, falou, ela quis dizer isso. Mas ela não podia usar a palavra amaldiçoa. Isso é uma questão de semântica, né? O que aquele termo significa no enunciado. Mas, literalmente, abençoa Deus e morre. Mas ela quis dizer amaldiçoa. É porque nenhum judeu falaria amaldiçoa Deus e morre. Entendi. Falou. Falou, gente? Quem mais? Ninguém? Depois daquela... Você me deu um chute, você me chutou? Chutou dessa vez? Não, Posso fazer uma última pergunta? pode. De que forma eu consigo entender melhor o propósito de Deus para a minha vida? Lendo a Bíblia e praticando. Tiago 22, ser depois praticante da palavra e não somente ouvinte. Quando você for orar, Dulce, ora como uma criança que não pode ser rejeitada, porque o reino dos céus é das crianças. Ora, sim, como uma pessoa que não pode ser rejeitada, ansiando, desejando Deus. A minha alma tem sede de Deus. O Salmo 84 diz o quê? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira, desfalece pelos teus atos, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, eu encontrei teus altares. Tem uma canção antiga, diz, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele contemplar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Nossa. Tá chorando, Dulce? É difícil, muito difícil. Se você estiver chorando agora, é um bom caminho, porque Spurgeon disse o seguinte, que a lágrima de quem crê é como uma oração líquida. Lágrima de fé. Quem semeia lágrima de fé, colhe milagre. Tem um texto da Bíblia, Salmo 126, os que vão gemendo e chorando voltarão com alegria, trazendo consigo seus molhos. Quem semeia lágrima de fé, colhe um milagre. Essa era a minha próxima pergunta, que não ia existir, porque eu não ia ter espaço, mas você falou antes, sobre a lágrima de fé. Quem semeia lágrima de arrependimento, colhe consolo e paz. Tá bom? Tá ótimo. Bom, vamos marcar um próximo dia, porque ficaram mais de 30 perguntas ainda. Eu não estou com pressa, quem está com pressa é minha amiga. Você vai me chutar? Não. Faz mais uma, Du. E pessoal, pode fazer uma, cada um, quem quiser. Não pode? Você que manda. Pode. Vai ficar meio longo o vídeo, mas vamos. Eu estou dando minha vez para o próximo perguntar. Pode perguntar, Du. Eu quero saber onde eu consigo comprar o livro chamado Religiões, Seitas e Heresias. O que meu está livro? esgotado. O Sim. meu livro está esgotado, meus livros estão todos esgotados. Justamente esse daqui que eu queria muito está esgotado. Eu queria saber se tem algum lugarzinho que você esconde. Não, eu tenho alguns, acho que eu devo ter uns 2, 3 em casa, mas a foto da capa eu estou muito feio, não edito. Ai, pai do céu! Mas, se vocês me seguirem no meu canal do YouTube, tem muita coisa lá. No meu Instagram, TikTok, Kawaii, eu estou em todo lugar agora. Já vamos para o YouTube hoje ainda. Opa, legal. E amanhã estaremos na TV. Não esquece de passar o link, viu, Dri, para a gente no grupo. Tá bom. Aliás, ela vai estar lá no programa, eu acabei de indicar, viu? Ah, verdade? Não, amanhã. Mas não amanhã. Vou tirar o couro da minha amiga lá, que não me chuta mais. Mais alguma? Acho que vai ficar para a próxima. Então tá bom, acabou. Vocês vão orar? Vocês oram? Posso perguntar só mais uma coisa? Pode. O que você acha do Papa João 23, Roberto?
Você tem alguma opinião sobre ele? Eu não sou ligado à Igreja Romana, não é? Os papas têm acertos e falhas, porque são homens como todo mundo. É Eu como tenho... você falou do Pio, eu achei que... Não, eu falei do Padre Pio. Ah, do Padre Pio. Pio. Tá. Porque, vou dizer uma coisa para você, Deus não é evangélico e nem católico. Deus é Deus. Ele não tem religião, né? Não, ele não é evangélico nem católico. Agora, ele deixou a sua palavra. Olha, eu tenho muito respeito, já falei por Francisco de Assis, um padre chamado Jerônimo de Savonarola, excelente, sabe? Agora, Jerônimo de Serovanola? Savonarola. Leia um livro chamado Heróis da Fé. Leia esse livro que você vai curtir muito. Heróis da Fé. Então a verdade é a verdade na boca de qualquer pessoa. Se for a verdade, é a verdade. Então, eu tenho muita dificuldade. Olha, aliás, vou dar um conselho. Igreja que fala para vocês que vocês têm que dar dinheiro para ser abençoado, foge desse lugar. Isso é estelionato. Isso é pecado. Isso é crime. Tá bom, gente? É isso aí. Vocês oram aqui? Pode orar. Podemos orar, gente? Ótimo. Todos carentes. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Senhor, eu te agradeço o privilégio de poder estar aqui com a minha amiga, a irmã Adriana, com essas pessoas abençoadas, tanto a Anne, a Dulce, a Emanuela, o Carlos, deixa eu ver quem mais faltou aqui, Antônia, todos, Pai, eu quero te pedir a tua bênção sem medida, guarda a vida deles debaixo das tuas mãos, ao teu nome louvor, glória e majestade, e nós oramos em nome de Jesus, amém. 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 Então, até a semana que vem, pessoal. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada, Roberto. Gratidão. Muito bom. Me divirto.